Na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Sou Maiara Rosendo e vou apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. O assunto escolhido para hoje foi sobre a importância da evangelização no Espiritismo, na casa espírita. A palavra evangelista, evangelho, evangelizador, provém do grego koine, que significa boas novas, ou também, traduzido para outras línguas, boas notícias. Diante deste significado, podemos concluir que a doutrina espírita por si só, ela é uma evangelização. Evangelização que independe de idade, onde muito mais do que evangelizar adultos e crianças, o objetivo é evangelizar o espírito. Qual outro sinônimo nós poderíamos dar para essa doutrina de amor, se não boas notícias, se não consolo, caridade, perdão? Sem dúvidas que o ato de evangelizar envolve todas essas virtudes. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita e querido professor Leon Denisard Rivel, foi um educador de crianças, meus amigos, onde aprimorou didáticas, aprimorou o ensino pestalozziano. Ele era um discípulo de Pestalozzi na época. Agora, discorrendo para milênios atrás, nos deparamos com o exemplo do nosso educador maior, Jesus de Nazaré. O que definiria melhor seus 33 anos aqui encarnado na Terra, senão a evangelização dos homens, através de parábolas, de consolo e principalmente através do exemplo? Ele trouxe boas notícias para o ser humano tão sedento de virtudes. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. E o que seria senão um feliz sinônimo do que se trata evangelizar? Uma das mais lindas frases de Jesus, o nosso grande evangelizador, foi: deixai que vinde a mim todas as criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Sem dúvidas que a nossa doutrina espírita cristã é um grande celeiro de educação moral, traz a lucidez da reencarnação, mas também a responsabilidade do livre-arbítrio para a resolução das nossas provas, resolução das nossas expiações. Num contexto de infância, o Espiritismo esclarece que elas não se tratam de um quadro em branco no qual os pais conseguem implementar tudo que idealizaram de melhor. Se fosse desta maneira, todos os filhos dos mesmos pais teriam a mesma personalidade, as mesmas tendências, as mesmas dificuldades e as mesmas aspirações. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus um dia vai perguntar: o que fizeste da criança que eu entreguei aos teus cuidados? Afinal, meus amigos, a criança de hoje, muito mais do que um espírito em fase de evolução, que está aqui em jornada de concretizar seus primeiros passos, para os seus resgates, para cumprir os seus objetivos reencarnatórios, para cumprir suas expiações, tudo isso com o objetivo de um progresso moral. Muitas vezes essa criança
Esse espírito é muito mais experiente que os próprios pais. Que este espírito recém-reencarnado, abençoado com esquecimento temporário das suas experiências lá de existências anteriores, irá desenvolver aspirações, vai desenvolver vontades que os pais não entendem de onde tiraram, facilidades que não herdou nem do pai nem da mãe, mas também dificuldades, más tendências que serão podadas e corrigidas pelos pais, pela sua família e, sem dúvida, através da educação moral. E é nesse momento que cito a evangelização, que muito mais do que educar uma criança, não se enganem, a educação de um espírito. Como diz o nosso respeitado benfeitor, o Dr. Bezerra de Menezes, a mesma presteza que um agricultor cedo acorda para o arroteamento, para o preparo do solo, ajustando a sementeira das suas esperanças para uma colheita, deverá haver para com as crianças, deverá haver com a infância. Utilizar o momento do solo fértil para plantar a evangelização em seus solos ávidos por conhecimento, ávidos por crescimento. Há situações em que pais, mesmo no meio espírita, erroneamente têm deixado, em nome da liberdade dos seus filhos, em nome do livre-arbítrio, que avancem na idade cronológica para então o filho escolher este ou aquele caminho religioso. Infelizmente, o tempo de arar o solo é curto, meus amigos. Não percam essa janela de oportunidade para implementar os valores morais, que hoje sabemos que anda bastante escassos em muitos jovens, que muitas vezes se transparecem como que anestesiados, imersos na futilidade do exagero, do egoísmo e muitas vezes vazios de objetivos maiores, vazios de equilíbrio moral. Muitos desses jovens apresentam, tentativas ineficazes de preencherem esses vazios com prazeres imediatos, pois estão despreparados para frustrações, para as dificuldades existentes na nossa jornada evolutiva, que sabemos que elas existem e é por isso que estamos aqui reencarnados. E a evangelização, ela parece como que uma ferramenta, uma arma num campo de batalha. É um instrumento de autoconhecimento, de evolução do espírito, de fortalecimento da família. Traz o preceito de que fora da caridade não há salvação e traz uma luz de esperança para um futuro irradiante, onde o perdão, a fé raciocinada, a benevolência e a lucidez moral prevalecerão. Bom, a mensagem era essa. Eu agradeço a todos pela atenção e eu desejo um ótimo dia. Um abraço. Na Era do Espírito.